Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a aula desse sábado, dia 31 de outubro de 2020. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro segundo, o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E dentro do capítulo 9, no item 3, Possessos. Na última aula, nós paramos na questão 475. E agora então nós retomaremos com a questão 476. E aí Kardec pergunta: não se pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito, seja qual, que a pessoa subjugada não perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve ela preencher? Então, a questão é: alguém está passando por um processo obsessivo chamado fascinação. Vamos lembrar, né? Temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação ou possessão. E aí a pergunta é se nos casos mais graves, né, de possessão e de fascinação, se pode acontecer do obsediado não perceber e uma pessoa de fora, né, um terceiro aí, intervir nessa melhoria. Sim, claro, pode. É muito comum, né, que pessoas passando por processos obsessivos, principalmente a fascinação, não tenha consciência disso. Por quê? Porque a fascinação, eu costumo brincar que é quando junta a fome com a vontade de comer. O espírito quer nos atrapalhar, mas o problema é que nós pensamos como ele. Então, ele quer exaltar o nosso orgulho e nós somos orgulhosos. Então, não sequer percebemos que é uma ação externa, porque isso também está em nós. É muito comum isso em pessoas que ganham projeção, né, fama ou muito dinheiro, projeção política, ou projeção menor, por exemplo, líderes religiosos, né, dirigentes de uma casa espírita. Estamos sempre sujeitos a esse processo de fascinação. Porque se não estivermos muito atentos no dia a dia, não estivermos passando tudo pelo crivo da doutrina espírita, pelo estudo permanente, dirigente espírita, por exemplo, que se afasta do estudo, que fala que já estudou, né, ou que acha que é autodidata, que estuda sozinho, não precisa debater ideias, é fadado ao processo de fascinação. Né? Por quê? Justamente porque acaba ficando sujeito às intervenções externas e não tem o filtro aí. Bom, e aí esse indivíduo externo, né, que pode ajudar, o que ele precisa ter de especial? Verdade, precisa ser um homem de bem ou estar lutando para ser um homem de bem. Homem e mulher, né, aqui entendido como ser humano de bem. Do capítulo do texto do Evangelho, o homem de bem. Vamos entender isso. Uma pessoa procura a casa espírita se dizendo obsedada, ou melhor dizendo, alguém procura a casa espírita dizendo: olha, o meu irmão, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe estão passando por um processo obsessivo, mas nem adianta falar isso para eles, que eles não aceitam e não virão à casa espírita, às vezes até preconceito contra a doutrina espírita. Então, como é que vocês podem fazer para ajudar? A casa espírita, em tese composta por pessoas de boa vontade, né, claro, cheia de defeitos, mas pessoas de boa vontade, vão buscar interceder por esse irmão, através das orações, através do pedido de ajuda para a equipe espiritual, que então vai entrar em contato, né, com esse indivíduo e buscar auxiliar. Mas a resposta aqui é muito clara nesse sentido. Quase nada essas pessoas de bem podem fazer se não houver um mínimo, pelo menos, de participação daquele que está obsedado. Eu vou ler o trecho aqui, ó. Essa terceira pessoa, por exemplo, o dirigente espírita, né, seria impotente se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. É por isso que a casa espírita, ou a igreja católica, ou a igreja evangélica, pessoas de bem, nem ligados à religião, muitas vezes não conseguem ajudar.
Eu me lembro que uma determinada vez, na verdade foram duas, fizemos uma reunião mediúnica específica com 5 nomes para consultar a espiritualidade, né, dos dirigentes espirituais do Calvário ao Céu, se nós, dirigentes encarnados, estávamos nos equivocando nas orientações para esses 5 casos. Por quê? Eram casos que estavam há décadas sendo assistidos pela casa e não melhoravam, né? Você falava, olha, vem receber o passe, vem ouvir a palestra, a pessoa ia, mas sempre no processo obsessivo, né? Podia passar um mês bem, voltavam. E aí a gente falou, será que nós estamos errando? O que nós estamos fazendo de errado? E os espíritos nos responderam isso que está nessa questão. Falou, olha, a casa espírita, né, a nossa ação como espíritos e a de vocês, tem um limite. A pessoa precisa querer. Ah, mas ela vem à casa, né? Ela vem, segue as orientações. E aí os espíritos falaram, ela pode vir à casa, sentar para ouvir a palestra, pode até prestar atenção, mas ao sair daqui não tem uma vida condizente com isso, né? Não tem pensamentos bons, não tem sentimentos bons, está sempre dando brecha para o processo obsessivo. Logo, a gente não consegue auxiliar. Então, é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas procuram ajuda na casa espírita e depois sai bravo, né? Fala, fui lá, ninguém me ajudou, eu continuo com os mesmos problemas. Se a gente for ao médico, se eu for ao médico, o médico me prescrever um tratamento onde eu devo mudar minha alimentação, fazer atividade física, tomar regularmente algum remédio, e eu não fizer nada disso, aí depois eu vou dizer, mas aquele médico é ruim, né? Não me ajudou. Então é mais ou menos isso que acontece. Só é possível, é como se a casa espírita, né, os homens de bem aí, prescrevesse uma receita que precisa ser seguida pelo obsedado. Questão 477. As formas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Eu já falei isso na aula anterior, vocês devem se lembrar, quem assistiu aí. Não tem. Né? Se eu pegar um crucifixo, se eu usar qualquer tipo de vestimenta, qualquer aparato material, isso não tem efeito sobre os espíritos. E eu brinco, né, ironizei até na última aula, que imagina as pessoas que põem um galinho de arruda atrás da orelha para espantar os maus espíritos. E aí chega um obsessor e falou, poxa, eu não posso obsediar o Edmir porque ele está com um galinho de arruda aqui, vou obsediar o outro, né? Com perdão da expressão, ridículo, muito infantil da nossa parte pensarmos que os espíritos obsessores vão se assustar com um pedaço de madeira lá em forma de crucifixo ou com um galinho de arruda ou qualquer coisa que se assemelhe. Não vão. A única vacina que nós temos contra a ação desses irmãos é a nossa autoridade moral. Então, muitos padres, muitos pastores, muitos dirigentes espíritas conseguem afastar momentaneamente, pelo menos para dar um alívio, né, afastar aqueles espíritos com o auxílio da espiritualidade amiga, porque sem eles também nada seríamos, mas pela autoridade moral e não pela roupa que estamos vestindo ou objeto que carregamos, não é? Questão 478. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Realmente, né, no dia a dia você vê e fala, poxa, aquela pessoa é uma pessoa de bem, é esforçada, por que ela não se livra da obsessão? Nós temos que pensar que as causas das nossas obsessões às vezes são de vidas anteriores, inimigos do passado, e a única forma é nós agirmos no bem sempre, não é? Não, essa semana eu vou todos os dias na casa espírita, depois desapareço. Não, eu vou à casa espírita, eu ajudo qualquer pessoa, eu trato o meu próximo com respeito. Se eu fizer com que as minhas ações, os meus pensamentos e sentimentos sejam bons, esses espíritos vão se cansar de nos obsediar. Eles perceberão que não tem acesso mais ao nosso pensamento. Lembra que eu contei numa aula
uma carta, né, já contei, não sei se foi na última, na penúltima aula, uma carta de um obsessor num livro do Richard Simonetti, que depois de 20 anos, né, junto com um trabalhador espírita, ele escreve a carta e fala, ó, eu acho que agora eu estou convencido de que realmente ele se tornou uma pessoa melhor, eu vou embora, né? Esse quer dizer, ele tinha rusgas do passado e não acreditava que aquele indivíduo tinha melhorado, achava que era falsidade, tá? Mas depois de 20 anos, vendo ele trabalhar no bem, sem escorregões muito sérios, ele se convenceu. Vamos aqui, ainda temos duas questões, vamos deixar para a próxima parte da aula.